Olá, pessoal! Vamos começar a nossa live de hoje. Quarta-feira é dia de conhecimento, é dia de aprender cada vez mais para tomar boas decisões financeiras. E hoje, com um tema bem interessante para vocês, a gente vai aprender como investir na bolsa sem precisar ficar olhando balança de empresas. Então, pode ser que esse seja o seu caso, pode ser que não. Pode ser que você conheça várias pessoas que estejam ganhando dinheiro investindo na bolsa e você não entra porque tem medo de perder dinheiro, porque não sabe olhar o balanço das empresas, não sabe avaliar uma empresa, analisar se ela é boa ou não. Está com medo de seguir alguma recomendação de amigos. Então, pode ser que esse seja o seu caso, pode ser que você não esteja se dando essa oportunidade de investir na Bolsa de Valores, investir em boas empresas, simplesmente porque você não tem o conhecimento necessário para avaliar o balanço dessas empresas. E na live de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem investir de uma forma eficiente, de uma forma simples, de uma forma diversificada e barata em boas empresas e ganhar também com a volatilidade do mercado acionário. Então vamos deixar aqui o pessoal entrar. Diogo, seja bem-vindo. Mário, quanto tempo? Seja muito bem-vindo à nossa live. Hoje a gente vai falar sobre o mercado acionário, sobre ações. Opa! Bom, a gente vai falar de uma forma mais para iniciantes. Eu não sei se vocês já investem em ações, se já estão dentro desse mercado. Eu gostaria até que vocês colocassem aqui para mim, né? Mas eu vou falar assim de um instrumento hoje, um instrumento que a gente vai trabalhar hoje. Essa aula hoje é sobre um instrumento que você pode utilizar se você não entender nada sobre investimento em ações. Você pode estar utilizando esse investimento para iniciar esse mercado. E não só se você não conhece nada sobre o mercado acionário, mas também se você não tem tempo para ficar acompanhando o mercado, ou se você não tem muito dinheiro para investir também, é uma boa opção. Então, isso é questão mesmo de escolha, questão de decisão, é de você entender o instrumento e conhecer os prós e os contras desse tipo de investimento. Então, vamos lá. Hoje o nosso assunto é sobre ETFs. Então, Elaine, uma sigla, mais uma sigla desse mercado. É assim, essa sigla, esse instrumento de investimento é um instrumento que é muito utilizado lá fora, né? Quando o pessoal fala em investir no exterior, normalmente isso se dá através de ETFs. E esse tipo de instrumento, ele entrou aqui no nosso mercado faz muito pouco tempo, ele é bem recente. Então, a gente não tem muitos ETFs à disposição no mercado. Mas o que é um ETF, então? O que é um ETF? O ETF, ele é um fundo de índice. Ele é um fundo de investimento que é negociado direto no ambiente de bolsa. Esse fundo de investimento é um fundo fechado, ou seja, você, para entrar ou para sair desse fundo, você precisa negociar cotas num ambiente de leilão, em ambiente de bolsa via leilão. Então, ele é um fundo fechado, certo? Então, você não consegue, por exemplo, colocar o seu dinheiro nesse fundo e resgatar na hora que você quer. Não. Você compra cotas de ETF ou vende cotas de ETF no ambiente de bolsa de valores através do home broker da sua corretora. Então, é necessário, sim, que você tenha conta numa corretora para negociar ETFs. E qual é a vantagem de você investir através de um ETF? Como eu falei logo aqui no início para vocês, é um instrumento que você pode utilizar para ganhar com a volatilidade do mercado acionário, sem que você precise necessariamente estar acompanhando e avaliando empresa por empresa. Através de um único ETF, você tem a possibilidade de investir em mais de 60 empresas, como é o caso do BOVA11. Então, o ETF é um fundo que replica um índice de renda variável.
ou de renda fixa também, porque hoje a gente tem ETFs também sendo negociados em ambientes de bolsa que também replicam índices de renda fixa, como o IMAB, então, que é um índice da Ambima, de renda fixa, de títulos de renda fixa. A gente tem hoje essa possibilidade. Salvo engano, a gente tem dentro da nossa Bolsa Brasileira aproximadamente 17 ETFs sendo negociados no ambiente de bolsa. Então, a gente tem ETFs que replicam índices do mercado brasileiro e temos também ETFs que replicam índices norte-americanos. Então, você consegue investir em ações de empresas americanas através de um instrumento aqui no Brasil, através de um ETF que eu vou falar para vocês. E esses ETFs, como eu falei, são baratos de se investir, é uma forma barata de você investir em ações, é uma forma diversificada, porque, como eu falei, com apenas um ETF você consegue investir em mais de 60 empresas e você consegue ganhar a média dessas empresas no mercado. Se você fosse investir diretamente em cada uma dessas empresas, o custo seria enorme e o tempo que você precisaria para acompanhar essas empresas também. Então, quando você escolhe investir através de um fundo de índices, através de um ETF, você escolhe ter mais tempo para você e para as pessoas que você ama e escolhe também estar num ambiente de bolsa, estar submetido, né, a esse ambiente, ganhando a variação desse ambiente de bolsa, a volatilidade desse mercado. Então, pode ser que você conheça outras pessoas que estejam investindo na bolsa e você esteja cogitando a possibilidade de começar a investir. Então, esse instrumento de investimento, os ETFs, são uma excelente opção para você começar a investir e ganhar também com a volatilidade do mercado acionário. E eu coloquei aqui para vocês, para trazer para vocês as opções que vocês têm. Quando vocês sabem quais são as formas que vocês têm de investir no ambiente de bolsa, seja diretamente investindo em ações, escolhendo as suas ações, escolhendo as empresas que vocês querem se tornar sócios e acompanhando essas empresas através do balanço dessas empresas, ou então assinando um relatório de análise de uma casa de análise, porque também você pode fazer isso. Mesmo assim, você vai ter que ter o tempo necessário para estar acompanhando o mercado, para acompanhar justamente as suas ações. E fazendo isso através de um fundo de índice, através de um ETF, você não tem essa preocupação. Você não precisa ficar acompanhando o mercado, você não precisa ficar acompanhando as empresas que tem dentro do fundo. Simplesmente você está escolhendo ganhar a média dessas empresas, ganhar esse índice, replicar esse índice. Então, por exemplo, se você escolhe investir no índice Bovespa, se o índice Bovespa subir, você ganha junto, conforme ele for subindo. Se o índice cair, você também está submetido a essa volatilidade. Mas você não precisa ficar analisando o índice toda hora, você não precisa ficar acompanhando o mercado. Simplesmente você escolheu estar com uma parte da sua carteira nesse ambiente para ganhar com essa volatilidade. Então, essa é uma excelente alternativa para quem deseja ter tempo, para quem não tem o conhecimento necessário para acompanhar ações no mercado. Você pode fazer isso através dos ETFs. E não só os investidores iniciantes, que não têm conhecimento, podem fazer isso através de ETFs, não. Até os investidores já, pessoas que conhecem o mercado, profissionais do mercado mesmo, fazem esses seus investimentos em renda variável através de ETF. Eu gostaria de colocar para vocês aqui a minha experiência com isso. Bom, eu acredito que todos aqui já saibam, né? Pelo visto aqui que eu estou vendo aqui, são pessoas que já estão acompanhando o canal. Eu sou servidora pública, então eu tenho o meu trabalho e, paralelamente, eu tenho também o Rico do Zero, que é o meu projeto de educação financeira, onde eu passo conhecimento para vocês. E com os meus investimentos, o que eu escolhi? Eu escolhi investir a minha parte de renda variável, que eu aloquei, que eu determinei que seria alocada em ações, através de ETFs. Por quê? Porque desta forma eu sei
que eu estou inserida nesse ambiente de bolsa, que eu estou ganhando com a volatilidade desse mercado, mas eu sei também que eu não preciso me preocupar de estar acompanhando as empresas. Foi uma escolha que eu fiz, uma escolha minha. Mesmo eu sabendo como avaliar uma empresa, mesmo eu sabendo como eu posso fazer para escolher e para acompanhar essas empresas, eu poderia sim olhar essas empresas apenas uma vez por mês, na hora que eu fosse fazer os meus aportes mensais? Sim, eu poderia fazer isso. Mas eu escolhi fazer os meus investimentos, estruturar uma carteira através de ETFs. Por quê? Porque eu escolhi, eu entendo quais são os prós e quais são os contras desse investimento e eu entendi que para mim seria interessante nesse momento. E tá tudo bem. E eu conheço vários outros consultores de investimento que também fazem isso através de ETFs. Deixa eu ver aqui a pergunta da Kelly. Benjamin Graham citava isso no livro dele, Investidor Inteligente, sobre investir em ETFs para investidor passivo. Sim, a gente tem duas formas de investir, ativamente ou passivamente. Quem escolhe investir de forma ativa precisa ter esse olhar, precisa acompanhar essas empresas. O objetivo na gestão ativa é você sempre ganhar mais do que o mercado, bater o mercado. Já quando você escolhe investir de uma forma passiva, você escolhe ganhar a média do mercado. Você escolhe ganhar junto com o mercado. Então, você pode fazer isso através dos ETFs. E como eu falei, Kelly, lá quando você investe no mercado americano, normalmente você faz isso através de ETFs. É claro que os ETFs lá têm algumas particularidades que a gente não tem aqui. Os ETFs chegaram para a gente muito recentemente, eles são um instrumento novo de investimento, ainda estão amadurecendo. A gente tem cerca de 17, 18 ETFs sendo negociados na Bolsa Brasileira. Então ele ainda é muito recente. Lá tem muito e muito e muito, tudo é ETF, tem ETF de tudo. Né? Então aqui ainda está muito recente, mas é um excelente instrumento para se diversificar a carteira de uma forma inteligente, de uma forma eficiente, de uma forma barata e muito simples. Queria colocar para vocês aqui quais são as vantagens de você investir através do ETF. E aí eu enumerei algumas vantagens aqui e depois a gente fala das desvantagens, porque nem tudo é bom e nem tudo é ruim. Então tem sim as suas vantagens e as suas desvantagens. E a gente vai tratar aqui sobre as duas, para vocês entenderem um pouco mais sobre esse instrumento de investimento. Então vamos começar pelas vantagens, pela parte boa do instrumento dos ETFs, tá certo? Então, uma das vantagens é a facilidade. Então, você consegue comprar ETFs, adquirir ETFs do conforto da sua casa, via o home broker da sua corretora, pela internet. Então, você não precisa sair da sua casa para comprar, para investir na Bolsa de Valores, porque você pode fazer isso através da internet, com muita facilidade. Então, é uma vantagem de investir através de ETFs. Elaine, eu posso investir também do conforto da minha casa em ações diretamente? Sim, você pode. Também é uma facilidade. Também é uma característica, uma vantagem de investir em ações. Hoje em dia, os investimentos estão muito... Tá tudo muito fácil de se fazer. A gente consegue investir em títulos públicos, títulos privados, em ações, tudo pela internet. Então, isso é uma facilidade de se investir através dos ETFs. A segunda vantagem é a diversificação. Como eu falei, você pode investir em mais de 60 empresas através de um único instrumento de investimento. Por exemplo, o BOVA11, que é um ETF que replica o índice Bovespa. Dentro desse ETF, a gente tem mais de 60 ações. Dentre elas, que estão dentro desse ETF, nós temos o Itaú, o Bradesco, a Gerdau, a Ambev, a Vale, a Petrobras. Então, todas essas grandes empresas da Bolsa estão de alguma forma inseridas dentro desse ETF, dentro desse índice, porque elas estão dentro do índice Bovespa. Uma vez que elas estejam dentro do índice Bovespa, elas também serão replicadas dentro do BOVA11. Então, é uma forma de você diversificar os seus investimentos em ações
sem ter que parar para avaliar empresa a empresa, balanço a balanço, avaliar essas empresas para colocar na sua carteira. E você pode, através de apenas um ETF, ter ali a média de todas essas empresas que eu acabei de falar para vocês e muito mais. Dentro do BOVA você tem mais de 60 empresas, as maiores empresas negociadas no mercado. E outra vantagem do ETF é a transparência. Então, ele é um fundo de investimento negociado em ambiente de bolsa e ele é muito transparente. Você sabe exatamente quais são as ações que tem ali dentro. Basta você entrar no site da B3 que você vai conseguir verificar todas as ações, todas as empresas que tem dentro do índice. Então, existe uma transparência muito grande através desse investimento. Você não está sendo enganado. Você sabe exatamente quais são as empresas. Se você quiser parar para avaliar cada uma delas, você pode. Você sabe quais são as empresas que estão compondo aquele ETF que você escolheu investir. Então, isso também é uma vantagem de se investir através dos fundos de índice, através dos ETFs, a transparência, que muitas vezes você não tem através dos fundos de gestão ativa. Então, quando você investe através de fundos de ações de gestão ativa, você às vezes não tem tanta transparência assim, né? Claro que você pode buscar as informações e elas devem ser ofertadas a você, mas não necessariamente você vai ter a transparência com a facilidade que você tem investindo através do ETF. A outra vantagem que eu coloquei para vocês é o custo baixo. Então, como eu falei, se vocês fossem investir diretamente em cada uma dessas empresas que tem dentro do índice, vocês precisariam de um montante de dinheiro enorme. Só que você pode fazer isso através de um simples instrumento que é o ETF. Você consegue, com um custo baixo, baixíssimo, investir em várias empresas, em boas empresas dentro da bolsa e ganhar a média dessas empresas, acompanhar o índice de mercado através de um valor muito baixo. Eu vou trazer aqui para vocês a cotação do BOVA e de outros ETFs que eu fiz aqui, uma consulta rápida na internet, eu vi a cotação do dia, eu vou trazer aqui para vocês. Outra vantagem que a gente tem é a possibilidade de ganhar a média do mercado. Então, muitos fundos de gestão ativa não conseguem bater o índice. Então, eles têm ali como benchmark, normalmente, o índice Bovespa. E a grande maioria dos fundos de investimento de gestão ativa não conseguem bater o índice. Você tem a possibilidade de ganhar igual ao índice, ganhar a média do mercado. Então, é uma possibilidade muito boa de investimento. Como a nossa amiga Kelly colocou aqui, Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores americanos, ele já dizia, né, que os ETFs são um excelente instrumento de gestão passiva. Então, se você quer investir para levar, para acompanhar o mercado, para ganhar com essa volatilidade, investir através de ETF é uma excelente alternativa. E como eu falei, eu faço isso com a minha carteira de investimentos, com a parte da minha carteira destinada a ações, e eu conheço outros consultores também que trabalham dessa forma com as suas próprias carteiras. Isso porque o que eles estão priorizando, na verdade, é o tempo que eles podem usar em outras áreas, ou seja, trabalhar melhor os seus negócios ou a família e não ter que ficar acompanhando o mercado dia a dia, e você tem essa possibilidade também. Mário colocou aqui pra gente qual a vantagem e desvantagem de investir em BOVA11 e B3SA3. Então, a B3SA3 é o código da B3, né? Das ações da Bolsa. Então, a B3, as ações da B3 também estão inseridas no índice Bovespa, tá? Quando você investe em uma ação específica, você está 100% do seu risco naquela determinada empresa. Não que a empresa não seja boa, mas ela pode passar por algum revertério e você está 100% investido ali. Isso não tem diversificação. A estratégia de gestão de risco é você sempre pensar em diversificar. Então, você tem que buscar sempre diluir o seu risco, diversificando os seus investimentos. Então, se você quer montar uma carteira de ações, né, direcionada
focando ali em escolher cada uma das suas ações, é interessante que você tenha no mínimo 10 ações na sua carteira, para você conseguir diluir o risco do seu investimento. Então, e 10 ações de setores diferentes. Então, percebe que você vai ter que ter um olhar clínico para cada um desses setores. Vai demandar um pouco mais de tempo da sua parte para acompanhar cada um desses setores. Já você investindo diretamente no BOVA11, você tem a possibilidade de acompanhar o índice Bovespa, de ganhar a média dessas empresas, de todas essas empresas que compõem o índice, e é uma forma de gestão passiva. Você não precisa ficar analisando o balanço ou ter que ficar olhando se a empresa está legal, se ela está no momento ruim ou não, se o setor está no momento ruim ou não. E como eu falei, existem vantagens, como eu estou colocando aqui para vocês, e existem desvantagens também. Então, quando você escolhe investir através de um fundo de investimento de gestão passiva, que é o caso dos ETFs, você tem que saber por que você está escolhendo aquele tipo de investimento. Então, você está escolhendo esse tipo de investimento por quê? Porque eu quero me expor ao ambiente de bolsa, mas eu não tenho tempo para ficar acompanhando a empresa. Eu não quero ficar acompanhando a empresa, mas eu quero expor uma parte do meu portfólio a esse ambiente, a essa volatilidade, porque eu sei que eu posso ganhar no longo prazo. Então, essa é uma possibilidade, tá bom? E você poderia fazer também através de fundos de investimento de gestão ativa. As grandes fortunas dentro da nossa economia brasileira, elas estão investidas através de fundos de investimento e não diretamente nas ações. Por quê? Porque os seus donos, né, os grandes investidores, eles preferem fazer isso através de fundos de investimento porque eles têm uma outra pessoa, um gestor profissional, se preocupando em olhar e analisar e avaliar cada uma dessas empresas. E não eles próprios terem que ficar demandando tempo para isso. Então, as grandes fortunas do nosso Brasil, da nossa economia, estão investidas através de fundos de investimento. Então, você pode fazer isso também sendo um investidor individual, um pequeno investidor. E você pode fazer isso através dos ETFs, que são fundos que replicam um determinado índice. Mas você pode também escolher investir através de fundos de gestão ativa, que tem uma gestão mais direcionada a ganhar, a bater o mercado acionário, tá certo? Vamos passar aqui então. Então, eu coloquei aqui a diversificação. O BOVA tem mais de 60 empresas dentro do índice. E o IVVB11, que é um ETF que replica o índice americano, a Bolsa Americana, ele tem as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. E aí eu vou colocar até aqui para vocês, as grandes empresas americanas estão dentro desse índice. E você pode investir nesse índice através do IVVB11. Vamos passar então agora para as desvantagens. Vamos lá nas desvantagens de você investir através do ETF. E aí o Mário colocou aqui, o BOVA11 paga dividendos? Nenhum ETF dentro do mercado brasileiro paga dividendos. Ele não paga os dividendos diretamente, mas ele reinveste esses investimentos no próprio fundo. Isso para alguns pode ser uma vantagem, para outros pode ser uma desvantagem. Se você queria receber esses dividendos para fazer o que você quisesse, por exemplo, se você está no momento da sua vida financeira em que você quer ter uma renda passiva, que você quer ter ali os dividendos entrando na sua conta, aí pode ser que os ETFs não sejam a melhor estratégia para você. Pode ser que você prefira investir diretamente em ações boas, pagadoras de dividendos, e aí ter essa renda recorrente advinda do lucro dessas empresas. Os ETFs em si, eles não repassam os dividendos para os investidores. Eles reinvestem esses investimentos no próprio índice, para crescer o índice. Então, você ganha, sim, indiretamente. Alguns falam, mas aí eu vou pagar imposto de renda quando eu for resgatar o meu ETF, eu vou pagar imposto de renda sobre os dividendos, porque eles foram reinvestidos. Sim, como eu falei aqui, é questão de escolha. Então, você tem que saber quais são os lados bons, o lado bom, qual é o lado bom, quais são as vantagens e qual é o lado ruim também, quais são as desvantagens. Pode ser que você prefira receber os seus dividendos, os lucros da empresa na sua mão para você fazer o que você quiser. Ou, se você está esperando receber esses dividendos para reinvestir, talvez seja mais interessante você estar investindo através de um ETF que vai reinvestir automaticamente. Então, é questão de ótica. Vamos ver como é que você olha para esse tipo de investimento.
Então, essa situação da questão dos dividendos, dele reinvestir diretamente, pode ser para alguns uma vantagem, para outros uma desvantagem. Eu, Elaine, particularmente entendo como uma vantagem, mas você pode entender como uma desvantagem e tá tudo bem. Outra desvantagem aqui que eu quero colocar para vocês é a questão da isenção fiscal. Então, quando você investe diretamente em empresas, você tem a isenção no pagamento do imposto de renda, caso você resgate, né? Caso você venda um valor até 20 mil reais dentro do mesmo mês. Então, se você, pessoa física, investidor pessoa física, fizer uma venda até o valor de 20 mil reais dentro do mesmo mês, você tem a isenção fiscal, você não paga imposto de renda. Isso não acontece através dos ETFs. Então, vendendo menos que 20 mil reais, não importa o valor que você faça de venda. Se você teve lucro, você vai ter que pagar o imposto de renda sobre o lucro que você teve na compra e venda daquele ETF. Então, se você teve lucro, você vai calcular ali o imposto de renda sobre o lucro que você teve, o ganho de capital. Então, isso é uma desvantagem de investir através de ETF. Só que quando a gente fala de investimento em ações, quando a gente fala de investir em bolsa, eu quero lembrar para vocês aqui que esse tipo de investimento é investimento de longo prazo. Você não está comprando hoje para pensar em vender amanhã. Então, esse não é o objetivo aqui. Quando você investe em ações, quando você investe no ambiente de bolsa, em ativos negociados em bolsa, através de renda variável, você está focando em quê? Em acumular patrimônio, né? Por longo prazo. Então, você não está pensando em vender agora. Então, olhar para essa questão da isenção fiscal talvez possa te engessar. E talvez não seja o momento de você olhar para isso agora, porque você tem que ter um olhar nesse tipo de investimento para o longo prazo, projetos de longo prazo, aposentadoria, independência financeira, né? Deixar para os seus herdeiros. É isso que você está buscando, crescimento patrimonial quando você investe em ambiente de bolsa. Tá certo? Então, vocês têm que ter isso muito claro na cabeça de vocês. Vocês não vão comprar ações hoje para pensar em vender amanhã. Esse tipo de estratégia não é uma estratégia focada em projetos, focada em objetivos. Quando você investe focando em objetivos específicos, que seja esse objetivo a independência financeira, a aposentadoria de vocês, vocês estão focando no longo prazo. E aí sim vocês vão olhar para o ambiente de bolsa. Quando a gente olha para o curto prazo, o pessoal fala muito da estratégia de day trade ou de swing trade. Tem gente que ganha dinheiro com isso? Sim, tem. Mas junto com o dinheiro que elas venham a ganhar, vem também uma carga emocional, uma carga de trabalho muito grande. Para você ganhar nesse tipo de estratégia, você precisa estar focado no mercado, você precisa estar acompanhando constantemente. É uma coisa que demanda tempo e você acaba gastando saúde, energia, você acaba não dando atenção para as pessoas que você ama. Então, você tem que saber o que é prioridade para você. Se você quer aplicar esse tipo de estratégia, o day trade ou o swing trade, nos seus investimentos em ações, tudo bem, mas é importante que você entenda que vai vir junto com essa estratégia uma carga muito grande. Você tem que estar disposto a isso. Eu recomendo aqui no canal os investimentos focados em projetos. Então, utilizar os investimentos para a realização de projetos de vida. E quando a gente fala de renda variável, a gente está focando no longo prazo. São projetos de longo prazo, independência financeira, aposentadoria, ou um projeto que esteja lá no horizonte de tempo acima de 10 anos. Aí a gente está começando a falar de investimento em renda variável. Porque aí as oscilações do curto prazo não vão influenciar muito, porque você está olhando lá para o longo prazo. E no longo prazo, a tendência é que você sempre ganhe. Então, é por isso que eu recomendo que você olhe para os investimentos em renda variável sempre com um olhar no longo prazo, tá certo? Voltando aqui para as desvantagens de investir através de um ETF, nós temos aqui a questão do não pagamento de dividendos, que eu já expliquei para vocês, que o Mário bem perguntou aqui, e o fato de você estar comprando uma cesta de ativos. Então, pode ser que para uns isso seja uma vantagem, eu volto a repetir, é sempre a questão da ótica em que você está olhando. Então, pode ser que para uns isso seja uma vantagem, o fato de você estar comprando uma cesta e você não estar escolhendo ali os ovos específicos dentro da cesta.
Ou pode ser que para você seja uma vantagem estar comprando ali, adquirindo com apenas um instrumento, vários ativos dentro daquela única cesta. Então você está conseguindo diversificar com um valor muito baixo de investimento, com um valor muito baixo de investimento. E eu, Elaine, entendo como uma vantagem e não como uma desvantagem. Mas pode ser que você queira ter ali acesso a cada uma das empresas e fazer análise, escolher uma a uma. E aí, nesse caso, realmente você vai ver essa questão de você estar comprando uma cesta de investimentos como uma desvantagem. É a questão da ótica mesmo. Tá? Pessoal, até agora vocês têm alguma pergunta sobre ETF? Eu já falei o que é o ETF, já falei também como vocês podem investir através do ETF, já coloquei aqui para vocês as vantagens e as vantagens de investir através do ETF. Eu quero passar aqui para dar alguns exemplos aqui de ETF para vocês, falar do valor desses ETFs e quais as ações que teriam dentro desse índice. Alguém tem alguma pergunta aí? Está todo mundo antenado nesse tipo de investimento? Vamos começar a investir? Porque se você acredita que você precisa saber olhar balanço de empresa para investir em ações, a partir de hoje, isso já não é mais um problema para você. Você já conhece, você já sabe que existe um instrumento de investimento muito eficiente, barato, diversificado, simples de investir e muito transparente. E que é muito eficiente para você que deseja investir em ações no longo prazo. Então, você tem aqui duas escolhas. Você pode olhar para o seu coleguinha do lado, ver que ele está investindo em ações e ficar, ai meu Deus, eu queria tanto investir em ações, mas eu não sei, eu não conheço, eu não entendo. Deixa o meu dinheiro parado aqui na conta do banco mesmo, na poupança, que ele está melhor aqui, porque eu não entendo nada. Você pode escolher, isso é uma opção que te cabe. E tá tudo bem, tá? Se você escolher isso para sua vida, tá tudo bem. Você entende as consequências dessa sua escolha? Que o seu dinheiro vai ficar parado ali, que você vai estar deixando uma oportunidade passar, que você poderia estar aumentando o seu patrimônio, mas você escolheu não fazer nada e tá tudo certo. E você pode escolher também aceitar as suas limitações de conhecimento, as suas limitações de tempo, a sua limitação de dinheiro e, mesmo assim, investir no ambiente de bolsa, investir em boas empresas, tanto brasileiras quanto americanas, através de um simples instrumento de investimento, que são os ETFs, que vocês passaram a conhecer a partir de hoje. E se tiverem qualquer dúvida sobre a funcionalidade, sobre como funciona, como fazer, é só me mandar um direct ou deixar as perguntas nos comentários, que eu vou ter um enorme prazer em responder a cada uma das perguntas de vocês, tá bom? Se vocês não tiverem perguntas agora, porque a ficha ainda não caiu, quer conversar com um colega, quer entender um pouco mais sobre esse tipo de investimento, tá tudo bem. É só depois vocês mandarem um direct que eu terei um enorme prazer em responder a vocês. O meu objetivo aqui com o Rico do Zero é mostrar para vocês que é possível sim vocês investirem sem dinheiro, tá? Com pouco dinheiro é possível fazer esse investimento, sempre focando na realização do projeto financeiro de vocês, tá bom? E para quem ainda não conhece, o meu grupo do Telegram é o grupo Realização Financeira. Nesse grupo eu coloco áudios diários ajudando vocês a tomarem boas decisões financeiras. Então lá eu falo sobre planejamento financeiro, eu falo sobre mindset de riqueza, eu falo sobre estabelecimento de metas, eu falo sobre investimentos sempre focado na realização do projeto financeiro de vocês, tá certo? Porque a minha política de investimentos é essa. Eu acredito que os investimentos são um instrumento capaz de te levar à realização dos seus projetos com maior agilidade. Então, ele é o veículo que você vai utilizar para realizar os seus projetos de vida. E eu estou aqui para ser uma ponte entre você e os vários tipos de investimento que existem no mercado, te mostrando que é possível que você consiga investir com pouco, sem saber muito sobre investimentos. Ontem eu falei para vocês sobre os diversos profissionais dentro desse mercado. Eles estão aí para te auxiliar.
Falei também, dei aí um spoiler do que vai acontecer para os próximos dias, que eu vou estar lançando o meu curso de realização financeira, que é o Método Start. E dentro do Método Start, vocês vão ter um apoio de 3 profissionais do mercado financeiro para te auxiliar a realizar cada um dos seus projetos financeiros. Então, no dia 9/7, eu vou abrir as inscrições para o meu curso, Método Start, e lá você vai ter a possibilidade de estabelecer metas realizáveis, 100% realizáveis, utilizando técnicas de coach, técnicas de PNL, técnicas de auto-hipnose. A gente vai estar usando todas essas técnicas para fazer com que você concretize os seus projetos financeiros. Vou estar também auxiliando vocês na parte de organização financeira, porque, para quem não sabe, aqui eu sou planejadora financeira pessoal e a gente vai olhar também para o seu orçamento, entender o que você precisa fazer hoje para montar a sua estratégia de investimentos e, o melhor de tudo, é montar as carteiras de investimentos ideais, com investimentos adequados para o seu projeto e para o seu perfil de investidor. Tanto focando nos projetos de curto prazo, quanto focando nos projetos de longo prazo e na sua independência financeira. Então, para quem deseja começar a investir, para quem quer ter o apoio de um profissional para isso, quer ter um profissional ali acompanhando full time, tá? Durante um ano, você organizar a sua vida financeira, você separar, aprender como fazer para separar o dinheiro para os investimentos, trabalhar o seu mindset, trabalhar as suas crenças através de técnicas de coach, hipnose PNL e, o melhor de tudo, começar a investir para realizar os seus projetos financeiros. Essa é uma boa oportunidade. No dia 9/7, eu vou abrir as inscrições para o Método Start, é a primeira turma do método. Então, como é a primeira turma do método, eu vou dar um super bônus, gente. Até eu tô de queixo caído com o bônus que vocês vão ter por ser a primeira turma. Porque o meu objetivo aqui é que você realize todos os seus projetos financeiros. E pode contar comigo nessa, tá certo? Então, vamos lá, vamos seguir aqui o baile. Bom, já falamos sobre os ETFs. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mas é só vocês deixarem nos comentários ou então mandar um direct, tá? Eu quero trazer para vocês aqui alguns exemplos de ETFs. O Mário já colocou aqui para gente o BOVA, que eu citei também, é o mais conhecido de todos, é o BOVA11, que replica o nosso índice Bovespa, né? E dentro do nosso índice Bovespa, a gente tem as maiores empresas negociadas no ambiente de bolsa. Elaine, o que você quer dizer com maiores empresas negociadas no ambiente de bolsa? São as empresas com maior valor patrimonial. Então, são aquelas blue chips, aquelas grandes mesmo. Normalmente, são aquelas boas pagadoras de dividendos, tá? São empresas grandes, que já estão consolidadas, são essas que tem dentro do índice Bovespa. Então, a gente tem aí a Vale, a Petrobras, a Gerdau, nós temos aí a Ambev também, tudo isso, a Itaúsa, o Itaú, o Bradesco, tudo dentro do nosso índice Bovespa. E o BOVA11, ele visa o quê? Replicar o índice Bovespa. Então, você ganha a média de todas essas empresas que eu acabei de colocar para você, você ganha a média do lucro dessas empresas, do ganho patrimonial dessas empresas, você ganha a média delas. Então, olha que legal, você investir com baixo custo, de uma forma transparente, através de um único instrumento e ganhar a média de todas essas empresas, das maiores empresas dentro do mercado brasileiro? Então, é interessante ou não é interessante? E quanto é que tá? Qual é o valor de uma cota de um ETF? Então, eu olhei essa cotação ontem, tá? Eu confesso para vocês que eu não olhei hoje, tá? Mas a gente tá aí dentro do prazo, né? Eu olhei a cotação ontem. E uma cota do índice Bovespa tá R$ 93,46. Então, com R$ 93,46, vocês já compram uma cota de um ETF BOVA11, que está replicando aí as maiores empresas da Bolsa Brasileira. Então, R$ 93,46. Posso comprar apenas uma cota? Pode, você vai operar no mercado fracionado, porque o lote cheio de ETFs são 10. Então, para você comprar um lote cheio, você tem que comprar 10. Mas você pode comprar uma, duas, três? Pode, aí você vai estar operando no mercado fracionário.
Toda vez que você juntar o lotezinho de 10, você tem um lote cheio. Quando você investe diretamente em ações, o lote padrão é 100, tá ok? Quando você investe através de um ETF, o lote padrão são 10, mas você pode comprar menos sim. E o preço que eu estou colocando aqui para vocês é de um ETF. R$ 93,46 é a cotação do BOVA11, que replica as maiores empresas negociadas em ambiente de bolsa. Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, o Small 11. Para quem não me conhece, o Small 11 ele replica o índice das Small Caps. Small Caps são aquelas empresas com menor volume patrimonial da bolsa. São empresas que estão em expansão, empresas em crescimento. Isso não quer dizer que não sejam boas empresas, tá? São boas empresas sim. Eu vou citar algumas delas aqui para vocês. São excelentes empresas, mas são empresas com volume menor patrimonial, até mais ou menos uns 2 milhões de reais de volume patrimonial. Eles estão incluídos nas small caps. Normalmente essas empresas não pagam bons dividendos, essas empresas estão ainda em crescimento, então elas têm ali aquela dinâmica de reinvestimento na empresa para crescer a empresa. Então você ganha com esse crescimento dessas empresas. Então, o índice Small, ele é um índice que tem uma volatilidade um pouco maior do que o BOVA. Como eu falei, as empresas que compõem o BOVA11 são empresas mais consolidadas, mais sólidas no mercado. São empresas grandes, que pagam bons dividendos. Elas já cresceram, dificilmente elas vão crescer mais do que elas já cresceram. Então, elas pagam, elas distribuem os seus lucros. Já as Small Caps, elas são empresas menores que estão em fase de crescimento, por isso a tendência é que elas reinvistam os lucros na própria empresa para que elas possam crescer cada vez mais. Por isso não são empresas boas pagadoras de dividendos, normalmente. Só que com esse índice, com o índice da Small, você tem um potencial enorme de crescimento. Então você consegue, olhando para o longo prazo, ter um crescimento exponencial do seu patrimônio investindo nesse índice. O índice Small, o ETF Small 11, que replica o índice das Small Caps, ele tem, eu vou citar aqui para vocês algumas das empresas que estão dentro desse índice, para vocês verem que não são empresas pé de chinelo, não. São boas empresas da Bolsa. Por exemplo, a Magazine Luiza está dentro do índice Small. Nós temos também a CVC, a MRV, ia falar Google, gente. A MRV, a Centauros, a Magazine Luiza, a Arezzo, a CVC, só para dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? De algumas empresas que estão dentro do índice Small. São empresas que ainda estão em crescimento, por isso estão dentro desse índice. E você tem a possibilidade de investir na CVC, na Centauros, na MRV, na Arezzo, na Magazine Luiza, comprando apenas um ETF. Você tem essa possibilidade de ganhar a média de todas essas empresas através de um único instrumento, que são os ETFs. E qual é a cotação do Small 11 hoje? Ele está em R$ 109,96. Com R$ 109,96, você já compra uma cota do índice Small e você consegue ganhar a média de todas essas empresas que eu acabei de colocar para vocês. Elaine, quais são as outras empresas que compõem esse índice? Gente, ele tem várias e várias empresas dentro do índice, mas você pode ver, como eu falei, os ETFs eles são fundos muito transparentes. Vocês podem entrar no site da B3, joga lá na lupazinha, você vê, quer ver, joga lá Small 11, tá? Que você vai ver ali a composição do índice. E esse ETF, ele busca o quê? Replicar o índice. Então, essas empresas vão estar representadas dentro desse ETF. E você vai ganhar a média dessas empresas no mercado. Então, você pode entrar no site, você deve entrar no site da B3, consultar lá e ver quais são as empresas que estão compondo o índice Small Cap, tá ok? Você vai ver que são excelentes empresas que compõem esse índice e você tem a possibilidade de ganhar investindo nessas empresas sem necessariamente ter que ficar acompanhando essas empresas no mercado, ou ter que ficar olhando o balanço dessas empresas e ficar preocupado se a empresa está indo bem, se a empresa não está indo bem. Você pode simplesmente investir através
de um ETF através do SMAL 11, tá ok? O terceiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é de um ETF que replica a Bolsa Americana. Então, você tem a possibilidade de investir nas maiores empresas americanas através de um ETF que você compra aqui no Brasil, na nossa Bolsa Brasileira, que é o IVVB11. Então, o IVVB11, que é um ETF que replica o índice S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana, ele tem ali na sua composição a Microsoft, o Google, a Amazon, a Apple. Coloquei mais algum? A Amazon, Apple, Google. Então, esses aqui é para dar alguns exemplos. Dentro desse índice, tem as 500 maiores empresas americanas dentro do S&P 500. E o IVVB11, ele replica o índice S&P 500. Então, você tem a possibilidade de ganhar com essas empresas, grandes empresas do mercado americano, através de um ETF que é negociado na nossa Bolsa Brasileira. Então, você tem essa possibilidade. E qual é a cotação do IVVB11 hoje? Ele está em R$ 175,18. Então, você pode investir R$ 175,18 e ganhar a média das 500 maiores empresas americanas através de um único instrumento, que é o ETF IVVB11. Você tem essa possibilidade. Então, eu gostaria de que vocês parassem para pensar um pouquinho. Será que vale a pena eu continuar na minha zona de conforto, com meu dinheiro parado na poupança, olhando para o meu coleguinha do lado, vendo que ele está investindo em ações e eu aqui chupando o dedo? Será que só porque eu não sei analisar uma empresa, não sei analisar um balanço de empresa, não entendo nada sobre investimentos em ações, por causa disso eu vou deixar de ganhar com esse mercado? Então, a partir de hoje, você sabe que existe esse instrumento de investimento, que é muito simples de utilizar, é muito fácil, é barato, é transparente, é diversificado e é eficiente. Porque você vai estar entendendo os prós e os contras do instrumento e vai estar ganhando a média do mercado. E se essa é a sua escolha, só precisa que você entenda o porquê que você está escolhendo. Porque você precisa de mais tempo, porque você não tem tanto dinheiro assim para investir, porque você está começando agora. Então, você é quem sabe qual é o motivo pelo qual você deseja investir através de um ETF. Mas esse é um instrumento sólido, um investimento efetivo, eficaz de se investir em boas empresas. E alguns fundos de investimento também utilizam os ETFs dentro do próprio fundo. Então, às vezes, você pode falar assim, não, eu vou investir num fundo de gestão ativa porque eu quero ganhar mais do que bater o índice, né? Eu quero ganhar mais do que o mercado e tal. Como eu coloquei aqui para você, a grande maioria dos fundos de gestão ativa não batem o índice. Mas grande parte desses fundos investem em algum tipo de ETF, tá bom? Então, comece a pensar e repensar o motivo pelo qual você não investe em renda fixa ou em renda variável hoje. E outro motivo pelo qual você deveria pensar em investir na bolsa, e pode ser através dos fundos de índice, através dos ETFs ou diretamente através de ações, é o fato da nossa renda fixa estar muito baixa. Então, se você quer, para o longo prazo, né, aumentar o seu volume de capital, aumentar o seu patrimônio, é interessante que você comece a olhar para a renda variável, porque é ali que você vai conseguir rentabilizar melhor os seus investimentos, aumentar o seu patrimônio. É dentro da renda variável. Eu coloco para o pessoal aqui e coloco também para os meus clientes de consultoria que a renda fixa ela é necessária para quê? Ela é ótima, é maravilhosa, existem vários instrumentos de investimento dentro da renda fixa. E a gente deve olhar para a renda fixa quando a gente tem projetos de curto e médio prazo. Até alguns investimentos de longo prazo também, objetivos de longo prazo também. A gente olha para a renda fixa. Por quê? Porque a gente quer ter uma certeza. A gente busca o quê? Uma segurança maior. Então, quando a gente escolhe ativos de renda fixa, focando sempre no nosso perfil de investidor e no nosso horizonte de tempo, no horizonte que a gente tem para concretizar os nossos projetos, é interessante que a gente olhe para a renda fixa, porque é lá que a gente vai achar os investimentos que são mais adequados para esse tipo de projeto, para esse horizonte de tempo. Então, você tem N instrumentos de investimento para isso.
Agora, se o seu objetivo está lá no longo prazo, está na independência financeira, na aposentadoria, você precisa começar a olhar para a renda variável, tá? E agora não tem mais desculpa, não tem mais desculpa, tá bom? Através dos ETFs você consegue investir mesmo sem saber investir em ações, tá certo? Você não precisa ficar acompanhando o mercado, você não precisa ficar olhando no balanço de empresa para você ganhar a média do mercado acionário. Você escolhe quais são os índices que fazem sentido para você, como eu coloquei aqui para vocês. Vocês têm esses 3 que eu acabei de colocar, mas tem vários outros. A gente tem o Divo 11, que replica as ações boas pagadoras de dividendos. Tem também ETFs setoriais, que replicam índices de setores específicos. Então, entra no site da Bolsa, entra no site da B3, você vai ver a relação dos ETFs, você clica em cada um deles e você vai ver qual é o setor que eles investem, qual é a média que eles estão performando, qual é a média histórica. Tá tudo lá, é muito transparente, gente. Não tem motivo mais para você não investir na Bolsa de Valores, tá ok? Não tem mais motivo. A partir de hoje, chega de desculpa, tá bom? E se você tiver qualquer dúvida ainda, você buscou conhecimento, buscou informação e ainda tá com dúvida, manda para mim, que eu vou te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui para vocês. Bom, eu coloquei aqui mais ou menos um exemplo de estratégia de investimento de renda variável, é claro, da parte que você determinou investir em ações. Qual seria aí uma estratégia possível, tá ok? Não estou taxando aqui que deve ser isso ou que essa é a melhor estratégia, não. Eu estou colocando um exemplo aqui para vocês de uma estratégia possível através de ETFs, tá certo? Então, vou colocar aqui para vocês. Então, pode ser que você seja um investidor conservador, só que você tem um projeto de independência financeira, você está olhando para a sua aposentadoria e você acredita que 10% da sua carteira de investimento esteja bem alocada em renda variável. Você quer alocar 10% da sua carteira em ações. Então, você escolheu isso. Só que você é um investidor conservador, você tem um pouco de medo ainda, está receoso e tal. Ou então você não tem muito tempo para acompanhar o mercado. Então, não sei qual, pode ser vários motivos, ok? Você quer investir 10% do seu patrimônio em ações. Então, qual seria uma estratégia possível para vocês? Colocando aqui de uma forma bem prática. Você poderia investir 5% no IVVB11, colocando uma parte dos seus investimentos atrelados à moeda americana. Então, você está ganhando ali com a oscilação do dólar, você está ganhando ali com o crescimento dessas empresas que ganham em dólar. Então, você está se expondo ao mercado americano, você está se expondo os seus investimentos ao ganho também atrelado ali à moeda americana. Então, você poderia colocar 5% no IVVB11 e 2,5% no BOVA11, ganhando ali a média das maiores empresas do mercado em volume patrimonial, das maiores empresas, que são essas que são representadas através do BOVA11, e 2,25% no Small 11. Então, empresas de crescimento. Então, você tem 2,25% no BOVA11. Então, você está ganhando com as maiores empresas do mercado. 2,25% no Small 11. Então, você está ganhando ali também com as empresas que estão em expansão, que estão em crescimento. E 5% no IVVB11. Você está fazendo um contraponto ali de real-dólar. 5% real, 5% dólar. Então, é uma forma diversificada de você investir 10% do seu patrimônio em ações e está exposto ali a moeda americana e a moeda brasileira. Então, você está ganhando nos dois mercados. É uma excelente estratégia. E pode ser que seja a sua, pode ser que não, para você seja melhor de outro jeito e tá tudo bem, tá bom? Eu só quis colocar para vocês aqui um exemplo que vocês poderiam fazer com o percentual de vocês, da carteira de investimentos de vocês, que estaria alocada em ações. E dessa forma, investindo através de fundos de índice, você não precisa se preocupar. Perceba que você vai ter mais de 500 ações aqui, você vai estar ganhando
com a média de mais de 500 ações dentro dessa pequena carteira de investimentos que você formou através de ações, através de ETFs. E você não vai precisar acompanhar um único balanço. Então, você investe em mais de 500 ações através de apenas 3 instrumentos, 3 ETFs, BOVA11, SMAL11 e VVB11, e não precisa olhar nenhum balanço. Ok? Essa foi a minha proposta de hoje, essa foi o tema da nossa live de hoje. Eu espero que tenha atendido a expectativa de vocês. Agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui na nossa live. Desejo a todos um excelente final de noite e nos vemos na próxima live. E reforçando aqui o convite a vocês, eu gostaria de ver a cada um de vocês no nosso grupo Realização Financeira lá no Telegram, para quem tiver interesse de receber áudios diários de consultoria, né, de planejamento financeiro, de investimentos, mindset de riqueza. Através do Telegram, eu coloco áudios diários para te ajudar a tomar boas decisões financeiras. E você pode fazer parte desse canal também. Basta você clicar no link que está lá na minha bio. Então, acabando agora a nossa live, é só você entrar lá na minha bio, clica no link e entra no nosso canal para você poder aproveitar os áudios que já estão lá e os que virão também. Um forte abraço a todos e uma boa noite.